Boa noite, irmãos. Boa noite. Nós temos mais duas palestras hoje e é um desafio muito grande falar sobre esse assunto. Apesar de ser um assunto muito prazeroso, um assunto edificante, necessário, um assunto que Deus tem nos dado a alegria de aprender, de experimentar e de poder compartilhar com outros irmãos. Eu convido a todos que abram a palavra de Deus em Salmos, o Salmo 103, Salmo de Davi, e eu farei a leitura apenas do verso 17 e 18. Vai servir de referência, então, para a nossa primeira palestra. Salmo 103, versos 17 e 18. A palavra do Senhor, ela diz assim: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Amém. Irmãos, a nossa palestra hoje, até a Vanessa falou assim, hoje você não vai terminar de falar sobre o mandato social, porque quando você começou a falar do mandato cultural, eu falei assim, infelizmente eu não vou poder fazer isso, porque senão eu não consigo dar a palestra hoje, a primeira, e aí a primeira fica prejudicada e eu não consigo também, aí vira aquele efeito cascata ou dominó, né? Então, os irmãos que quiserem ler sobre o assunto, eu recomendo que você estude a literatura de Gerhard von Groningen, embora a abordagem dele é mais acadêmica, então não é pastoral, então, e não é prática. Então, se você lê, você fala assim, bom, entendi o conceito, como é que a gente faz essa migração do teórico para a prática, né? E aí, nós precisamos dos pastores, dos presbíteros, dos estudiosos, para que façam isso de forma mais direcionada. A nossa primeira palestra hoje, ela tem por objetivo, dentro do próprio tema dessa conferência, tratar do cuidado dos pais, das famílias, em instruir os seus filhos, os seus descendentes com a nossa confessionalidade. E aqui nós temos alguns cuidados, algumas tarefas a serem feitas, né? E que nós precisamos nos organizar. Por vezes a pergunta que mais ocorre é, pastor, como se faz isso? Então eu estou começando de modo contrário, em vez de dar primeiro a base doutrinária para depois explicar o como, eu estou começando pela parte da como se faz isso, e aí nós vamos desenvolver o aspecto doutrinário. Como se faz isso? A gente olha para a cara do outro e fala assim, a partir de hoje, sexta-feira, agora, não hoje, né? Mas a partir de hoje, sexta-feira, agora são 19h30, às 20 horas, nós vamos ter o nosso culto doméstico. Nós vamos pegar nossas Bíblias, nós temos o catecismo, as 3 formas de unidade, ou nós temos os padrões de Westminster, ou nós temos o catecismo do Pierre Viret, ou o catecismo de Calvino, que ainda não está publicado. Acho que a Cleary está... Não, estou esperando o senhor. A Cleary não vai publicar? Está na fila. Está na fila, ixi, essa fila... Eu sei que a fila é longa, né? Mas eu já traduzi, já está pronto, e quando eu fiquei sabendo pelo Valdemir que a Cleary iria publicar, eu falei assim, ai, puxa vida, me deu um trabalhão danado fazer esse negócio, porque o catecismo de Calvino são quase 300, ou quase não passa de 300 perguntas, o catecismo infantil dele, o catecismo para criança. Calvino era meio exagerado, tanto você olha os institutos, você sabe por quê, né? Então, só que ele tem 2 catecismos para criança. Ele tem esse catecismo, que é o conhecido Catecismo de Genebra, para crianças, e ele tem um pequeno catecismo de Genebra para crianças. Inclusive, esse outro pequeno, ou menor, né, era exigido das crianças que elas memorizassem para que pudessem fazer a profissão de fé. Elas só poderiam fazer a profissão de fé depois de instruídas com o catecismo de Genebra para crianças, que esse tem mais de 300 perguntas, e depois que eles pudessem recitar de cor a pergunta e resposta do outro catecismo, do catecismo que é menor, né? E eu traduzi esses dois, está preparado. Inclusive, a boa notícia
é que está no meu computador, ele está nessa sala hoje, esse catecismo, né? Pastor, o que a gente faz? Bom, daria para imprimir, mas como a gente não tem impressora, sinto muito, né? Então a gente vai ficar só com a vontade. Inclusive, pastor Lúcio, hoje eu passei de frente à impressora, eu passei, puxa, se eu tivesse trazido meu computador ou um pendrive, eu ia imprimir uma cópia para levar, pelo menos para apresentar para os irmãos. Depois a gente conversa, né? Mas eu quero começar citando Calvino nesse aspecto de preparo. Nosso mestre Calvino, usando do quinto mandamento e da linguagem do quinto mandamento dos nossos pais e formadores, dentre eles Calvino. Às vezes nós pensamos em Calvino e tem muita coisa sendo publicada já em português a respeito de Calvino, lendo o que é chamado de estudos calvinianos. É até meio esquisito, mas o termo é esse mesmo, tá? Estudos calvinianos. Em inglês tem muita coisa, inclusive nos 500 anos do aniversário de Calvino, que foi o Calvin 500, né? E depois teve o Ref 500, e muita coisa ainda continua, embora de forma tardia, sendo publicada sobre ele. Curiosamente falando, tem duas temas, coisa é uma expressão muito ruim para se usar em qualquer lugar, palestra, homilética, então evite coisificar sua linguagem, né? Existem dois temas que são ignorados ou esquecidos, né? São esquecidos dentro da abordagem calviniana. Matt Chance, se assim pronuncia o nome desse camarada, eu não sei se é esse mesmo, né? Ele publicou agora a tese de doutorado dele, que é A Companhia de Pastores, né? É uma obra da série de Cambridge, estudos acadêmicos, é um calhamaço assim, e é o único livro que aborda sobre a influência de Calvino na formação de pastores, no treinamento de pastores da Igreja de Genebra. É a única obra que existe sobre esse assunto. Não tem mais nada. Você vai encontrar um capítulo aqui, um capítulo ali, que trate de Calvino como pastor, mas não da influência de Calvino sobre a formação de pastores. E um outro tema, que aí nos interessa de forma mais direta para a nossa palestra hoje, é Calvino e a influência dele, ou o trabalho dele, junto às crianças. Inclusive, quem é estudante de letras, pedagogia aí, é um tema fantástico para você pesquisar. Boa notícia, você tem que saber francês, tá? Essa é a boa notícia. Porque mesmo em inglês você tem pouquíssima coisa, o que é absurdo. Porque quando você olha o trabalho de Calvino, ele tem uma dedicação muito intensa para crianças. Se você falar assim, boa parte do trabalho de Calvino, ele envolve o cuidar de crianças. Você fala assim, Calvino saía pregando nas igrejas, havia uma escala, né, dentro da Seigneur, dentro da chamada do território governado por Genebra, que era uma cidade-estado. Então, existiam três igrejas na cidade de Genebra: Saint-Gervais, Saint-Magdeleine e Saint-Pierre, né? Você tem essas três cidades, três igrejas. Só que no interior, nas vilas, você tem várias outras igrejas, cerca de pelo menos quase 30 igrejas, pegando todo o território de Genebra. Não havia pastores suficientes para dar assistência a toda essa obra. Quando Calvino chega, de 37 a 38, ele é expulso em 38, vai para Estrasburgo. Ele passa a pastorear uma igreja de língua francesa em Estrasburgo, sob orientação de Martin Bucer. Ele fica lá até início de 41, volta para Genebra. Eu estou cortando vários detalhes, né? Volta para Genebra, e ele então começa o processo de reestruturação e reforma em Genebra. Ele tem então 3 fases de desenvolvimento em Genebra. Você tem a fase inicial, um Ref 500, outra sobre esses aspectos, né, de Calvino. Mas o detalhe é que você tem então esse período. Durante esse período, no primeiro período de Calvino em Genebra, de fato ele não tem dedicação às crianças. Havia muita coisa, havia muitos problemas. E aí quando você tem grandes problemas, você às vezes
deixa algumas coisas que não são menos importantes, mas são menos urgentes para tratar depois. Calvino não trata de ensino infantil durante a primeira estadia dele em Genebra. Durante o período dele de quase 3 anos em Estrasburgo, é quando ele começa a focar no ensino infantil, influenciado por Pierre Viret. Alguns falam assim, a gente sabe pouca coisa de Calvino durante a estadia e o pastorado dele em Estrasburgo. É verdade, você tem pouca coisa. Calvino, detalhe, ele não era como Lutero. Lutero, tudo que ele ia falar, ele falava de si mesmo. Desde os seus trabalhos, desafios, medos, tremores, raivas, até dos gases dele, Lutero falava. Eu não estou exagerando, né? Lutero era exagerado em tudo autobiografar o que ele ia fazer. Calvino, ele era um homem de discrição, ele era um homem que evitava falar de si. Você tem poucos momentos em que Calvino fala de si. Por exemplo, você sabe de uma carta que ele escreve para Viret, quando Dalet Buri morre, e aí ele fala assim que ele perdeu a melhor companhia dele nesta vida. E aí você percebe um Calvino humano, um Calvino sensível, um Calvino sofrendo, um Calvino em luto, um Calvino que realmente naquele momento descobriu que a vida dele havia se tornado mais amarga quando ele perdeu a esposa dele, né? Mas esse é um outro assunto também para um outro momento, né? A gente tem pouca coisa sobre o casamento de Calvino. A gente tem pouca coisa sobre Calvino e muita coisa. A gente acha que já tem bastante coisa. Nós somos pobres, cegos e nus. E a gente não sabe ainda disso. Mas Deus vai dando graça de outros produzindo material. Durante esse período em Estrasburgo, Calvino, então, ele começa a trabalhar o ensino. O que Calvino fazia em Estrasburgo? Basicamente 2 coisas. Ele pastoreava a igreja de Estrasburgo e todas as responsabilidades de um pastorado, ensino, aconselhamento, né? Visitação. Inclusive Calvino dedicava visitação não só aos membros, mas aos presos, aos enfermos, né? E Calvino dividia esse tempo de pastorado com outra tarefa que era, inclusive, uma exigência de Martin Bucer para ele quando ele foi pastorear, que era ensinar francês e teologia para uma escola de crianças. Então ele trabalhava com alfabetização, né? Ele trabalhava com alfabetização e também com a catequização daquelas crianças. E foi ali que começa o catecismo infantil de Calvino. Obviamente influenciado por Viret, porque Viret era o que a gente poderia chamar de diretor ou reitor daquela escola. E ele é quem convida, insiste com Calvino para que ele ensinasse crianças. Então observe bem, Calvino nunca viu o ensino com crianças como sendo algo de menos importância, ou ele poderia dizer assim, eu sou um homem tão ocupado, eu tenho uma mente intelectual tão aguda, eu preciso dedicar a produzir tratados teológicos. Não, ele sabia que a formação de toda uma geração depende do modo como nós ensinamos as nossas crianças, e ele sabia que os pais daquelas crianças não tinham também conteúdo e nem preparo para ensiná-las. E isso é doloroso. E aí você vê Calvino preparando todo esse processo, preparando material, escrevendo 2 catecismos para criança, que acabam sendo publicados em inglês, como sendo um só, em francês, como depois traduzido para o inglês, como sendo um documento só, mas eles têm a divisão certinha lá. E ele escreve, inclusive, orações para crianças. Por quê? Porque embora Calvino sabia que esse trabalho inicialmente deveria ser dele, porque os pais, embora eram guenotes, refugiados, fugitivos da França durante o período de perseguição, como ele também era um fugitivo, ele também era um peregrino naquela terra, ele sabia que os pais não tinham competência doutrinária ou conhecimento suficiente para instruir os seus filhos, e nem material. A própria Bíblia, traduzida por Olivetan, parente, um primo de Calvino, não era acessível a todos. Então haviam várias dificuldades para o ensino infantil, para que famílias pudessem ensinar.
A expectativa de Calvino não era que eles sempre, os pastores sempre seriam, e somente os pastores seriam os doutrinadores, os instrutores das crianças. Ele sabia, e isso desde cedo, a tradição reformada já começa nos votos de batismo. Eu creio que o rito do voto de batismo da igreja IRB deve ser bem semelhante à de tradição presbiteriana da ilha, né, do Reino Unido, em que nós prometemos instruir os nossos filhos a ler, ou mandar-lhes, ou dar-lhes instrução. Então há até inclusive uma brecha ali para homeschooling, né? Então assim, ou nós damos a instrução, ou nós provemos a instrução para os nossos filhos, para que eles possam saber por si mesmos ler a palavra de Deus e estudar, né? Eu tive o privilégio de conhecer o irmão Bill Barclay, fundador da PES, Publicação Evangélica Selecionada. Não sei quantos aqui conhecem ele, está bem velhinho. A última vez que eu conversei com ele foi no final do ano passado. Ele é irlandês, a esposa dele também, e ele estava, quando eu fiz visita com ele, eu, reverendo Folter, reverendo Ageu, fomos visitá-lo. Ele está muito doente, ele e a esposa, inclusive por isso ele passou a PES para os irmãos da Shed Publicações, e ele estava, pelo menos no final do ano passado, quando nós o visitamos, ele estava planejando voltar para a Irlanda e passar os seus últimos dias nesse mundo, na Terra Verde, né? Como eles chamam lá, né? E eu lembro de uma vez quando, e aí isso já faz um bom tempo, isso foi há 20 e poucos anos atrás. Eu estava na minha última semana em São Paulo, tinha terminado o meu curso de teologia, e eu fui até a galeria da 24 ou 24 de março, lá no centro, para despedir do Bill, do irmão Bill. Eu subi, ficava na galeria lá em cima, não sei quantos foram a São Paulo e visitaram nessa galeria lá. E eu cheguei, quando me apresentei, eu falei assim: prazer em rever o senhor, vim cá me despedir do irmão. Eu tinha ido lá comprar alguns livros algumas vezes. Aí ele olhou para mim e falou assim: qual é a sua graça? E ele só está carregado de irlandês. Eu falei: como? Qual é a sua graça? E eu falei assim: o que esse cara está me perguntando? Aí eu falei: não entendi. Qual é seu nome? Aí eu falei: você está perguntando minha graça? Meu nome? Eu falei: primeiro que quase ninguém pergunta assim. Um irlandês me pergunta isso, aí pronto, eu não vou entender o que ele está falando, né? Aí eu falei e tal, etc. Aí eu falei: eu sou presbiteriano. Ele falou assim: eu era presbiteriano, mas eu melhorei. Eu falei: Eu falei assim: essa conversa é para passar raiva, né? Aí ele falou assim: agora eu sou batista. Eu falei assim: mas tá bom, né? Deixa quieto. E ele falou assim, aí ele foi me contar porque ele era presbiteriano. Ele era irlandês, e ele falou assim: mas eu aprendi a amar a fé reformada desde pequeno. Eu estudei em escola pública na Irlanda, e isso é herança da reforma lá. Quando eu era menino, eu devia ter 7, 8 anos, ele estava me contando, 7, 8 anos, o inspetor do estado foi visitar a nossa escola. Todas as crianças foram colocadas em fila, em ordem, para serem apresentados, cada um no seu terninho, xadrez, aquele negocinho lá, né, com a gravatinha, meião até no joelho, né, sapato de couro, etc, aquele frio. E ele falou assim, agora nós vamos recitar tal pergunta do breve catecismo de Westminster. As crianças, tá. Agora nós vamos recitar tal pergunta do Westminster, tal. Aí ele olhou para mim e falou assim: você, garoto, vai orar agora e agradecer, porque você nasceu num país em que a fé reformada é ensinada para as crianças. Aí ele olhou para mim e falou assim: mas infelizmente tudo mudou, e lá hoje não é mais assim. Irmãos, quando a gente lê a Escritura e ela diz: bendita a nação cujo Deus é o Senhor, isso é verdade. Como que nós podemos fazer com que uma nação pagã, ou uma nação tomada pelo secularismo, ela se torne uma nação cujo Deus é o Senhor? Isso é possível? Sim. Se nós orarmos como John Knox: Senhor, ou o Senhor nos dá o Brasil, ou o Senhor nos mate. Mas como que nós podemos na prática começar esse processo? Como podemos dar o start nesse processo? Aí nós olhamos o Salmo 103, ele diz:
A misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a justiça sobre os filhos dos seus filhos. E aí nós entendemos a preocupação de Calvino em preparar documentos, em preparar textos para as crianças. E essas crianças, elas cresceriam, essas crianças, elas casariam, essas crianças teriam filhos. E agora, essas crianças que aprenderam o catecismo, elas poderiam adquirir uma cópia dele e ensiná-la aos seus filhos. Eu estou traduzindo vários textos e estou com vários projetos de livro. Um deles, inclusive lá em casa nós estamos usando, que é um projeto livro que por enquanto eu tenho chamado de Documentos da Assembleia de Westminster. Então são vários documentos que antecedem e que vão ser o contexto antecedente, preparando então para acontecer a Assembleia, e os documentos durante a Assembleia de Westminster que são preparados. A gente só conhece o diretório de culto, a confissão de fé, o catecismo maior, o breve catecismo, e temos em português rodando por aí o diretório para o culto familiar da Assembleia de Westminster, né? Isso aqui está gratuito online, você encontra por aí, tá? Se você não tiver, é fácil, tem no meu computador também. Mas aí você tem esse material. Existe muito mais coisa que a maioria de nós nem sequer nunca ouviu falar. É como o Sino de Dort também produziu muito material, mas a gente só conhece os canos de Dort. Tem muito material que precisa ser vertido e conhecido. Mas o detalhe é que esse material, ele é subsídio, ele é recurso para a instrução. E aí voltando, quando Calvino ele prepara esse catecismo para crianças, ele o prepara pensando para os filhos. Eu falei que eu estou preparando esse documento da Assembleia de Westminster, e isso tem sido uma experiência muito, muito positiva, porque lá em casa nós temos usado o breve catecismo de Westminster que eu traduzi. Então, como a gente vai produzir, eu vou publicar todo o material, eu tive que fazer uma tradução do original de novo para esse material ficar em português. E foi domingo passado, Vanessa, que eles terminaram. Qual pergunta? Já foi a 106 ou já foi a 107 a última? 103. Então eles já estão terminando de memorizar a 103ª pergunta. O breve catecismo tem 107 perguntas. Então todo domingo à tarde eles dedicam um tempo para memorizar 2 perguntas ou uma pergunta. Eles precisam ter esse material em mãos. Mas eu permito falar uma outra boa notícia. Agora essa é boa notícia mesmo, né? Porque esse material vai demorar muito a sair. O Jorge, eu prometi para ele ontem que eu ia fazer a divulgação. Eu traduzi 3 catecismos para crianças. Um deles, mas é uma variação, está publicado pela Cleary, né? Pela Cleary, que é o catecismo para criança. Pela Puritanos, né? Pela editora Puritanos. Que está fora de edição. Que infelizmente está esgotado. Um outro que é uma variação também, uma variação porque assim, foi a versão original, foi para os Estados Unidos, alteraram algumas perguntas, aumentaram, tiraram ou mudaram, alteraram algumas perguntas no conteúdo e traduziram para o português, né? A Cultura Cristã também tem um catecismo para criança, mas o problema da editora Cultura Cristã é que lá quebra o 2º mandamento, né? Sem entrar em detalhes para a gente não passar mais raiva, né? E não pecar mais do que é necessário. E aí você tem esse problema. Algum tempo atrás, por causa dos meus filhos, eu traduzi esse material quando ele não estava tão acessível. Só que detalhe, eu traduzi 3 catecismos para criança e a edição de 1546, a edição original, só que em linguagem acessível, não naquele o inglês horrível, difícil para dedéu, mas traduzir. A Rebeca era bem pequenininha, a Rebeca agora tem 13, vai fazer 14, então a gente já tem mais de 10 anos, né, Vanessa? Bem, mais de 10 anos. Gilmar tinha 1 aninho, nem sabia falar ainda, ele sentava, não sabia andar, ele tinha menos de 1 ano, João Marcos fez 12 anos agora. Então isso já tem quase 11 anos, né, que o primeiro dos 3 foi traduzido para a gente usar com a Rebeca. E aí
a gente ensinava a Rebeca era bem pequenininha. Primeira pergunta é: quem é Deus? Quem te criou? A primeira pergunta é: quem te criou? Deus. Quem te criou, Rebeca? Deus. Quem te criou, Rebeca? Deus. Quem te criou, Rebeca? Deus. Perceberam a dica, né? Tonalização, uso do recurso mnemônico, ajuda, fixação na cabecinha da criança, pequenininha. Aí ela olhava por mão dela e falava assim: quem te criou, João Marcos? João Marcos, sempre com esses olhões azuis dele, né? Assim, não sabia falar, ficava olhando para ele: fala, João Marcos, Deus. Foi Deus que te criou, João Marcos. Era muito engraçado e era uma experiência muito interessante. A gente vê as crianças aprendendo. E isso é algo rico. Eu lembro, em um determinado momento, a Rebeca já devia ter uns 3 anos, ou um pouco mais que isso, nós tínhamos feito oração: Senhor Jesus, abençoa e mora no coração da Rebeca e coisa e tal. E no meio da oração, que o Senhor que está junto do Pai possa interceder por nós. Ela parou, né, depois a gente terminou o amém, ela olhou para mim e falou assim: Jesus está no céu ou ele está aqui no meu coração? Aí eu recomendo que você leia um artigo do pastor Alain René Alexandrino, chamado Extra Calvinisticum, tá? Como que o mediador na união das suas duas naturezas, ele está na sua pessoa, na sua humanidade, no céu, mas divinamente ele está presente em todos os lugares. Uma criança de 3 anos me fazendo uma pergunta que foi briga de quase 100 anos dos calvinistas. E não é porque a minha filha é a pessoa mais inteligente, muito mais, embora eu seja suspeito de pensar que ela é, né? Mas o grande detalhe é: quando você ensina, você é surpreendido, porque a palavra de Deus, ela dá sabedoria aos simples. E isso é algo fantástico. Voltando àquela pergunta lá atrás: pastor, como é que a gente faz? Marca dia, horário e faz. A dica eu já dei ontem: a gente ensina a fazer fazendo. Não tem segredo, meus irmãos. A gente pega, primeiro, define o que você vai usar. Você vai usar o Catecismo de Heidelberg, ok. Você vai usar o Breve Catecismo de Westminster, excelente material. Se você vai usar, aí a propaganda agora, os 3 catecismos, o título do livro, inclusive, eu coloquei assim: Discipulando os Nossos Filhos. O senhor mencionou lá René, parece que alguém avisou ele que ele entrou na live. Entendeu? Mas é um camarada que eu admiro, na minha opinião, é o melhor teólogo sistemático que existe no Brasil. E é verdade, não estou sendo demagogo não, tá? É o melhor teólogo sistemático que existe no Brasil. E é uma pena que ele não ocupa o lugar que ele merece, pela capacitação que Deus tem dado a ele, tá? Ok. Embora ele está pastoreando uma igreja como um bom pastor, né? Mas ele não está academicamente sendo tão bem utilizado como ele poderia. Mas essa indireta não é para IRB não, é assunto interno, né? Bom, mas aí continua o assunto. Como que nós podemos? Nós podemos então usar esse material e usar simplesmente, tirar nossos filhos e dizer assim: o que nós vamos usar? Faltando um dia para diagramar no domingo. A diagramação eu tinha que mandar o texto pro Jorge no domingo, né? E aí eu lembrei de um chamado Catecismo Baby, ou Baby Catecismo. Onde está isso, professor? Algum documento histórico? Não. Ele na época era seminarista na Igreja Cristiana Vila Guarani, lá do reverendo Ageu Magalhães. E esse, na época então, seminarista, ele tem um filho chamado Felipe. E ele percebeu que o Felipe, embora não falasse, o Felipe com 1 ano e 3 meses já entendia muita coisa. Não falasse fluentemente, né? Mas ele entendia tudo que ele e a esposa falavam. Aí ele pegou esse catecismo infantil da cultura cristã, ou foi o da Puritanos, ou não sei qual dos dois, ele falou assim: isso aqui é muito difícil para o Felipe. Crianças de 1 ano, 2 anos, 3 anos, eles conseguem articular ideias muito curtas, frases curtas, e eles precisam então de muita repetição e visualização e o recurso mnemônico de oscilação de voz, né? Para que eles possam fixar, e a concentração deles também é curtinha. O que ele fez? Ele pegou o catecismo para criança,
que já era uma variação, e ele reduziu para 40 perguntas. 40 perguntas em que as frases têm no máximo 4 palavras e as respostas têm no máximo 3. Acho que a resposta maior o que é o quarto mandamento? Aí é o dia do Senhor. Como obedecer, como praticar o quarto mandamento? Adoração, misericórdia e uma terceira palavra. Instrução, misericórdia e adoração. As perguntas mais longas desse catecismo. E detalhe, aí você fala assim, um menino de 1 ano e 3 meses, antes dele completar os 2 anos, eu tenho o vídeo, acho que eu passei para o pastor Lúcio, eu tenho ele aqui, se alguém quiser eu posso passar por WhatsApp. Você vê um menino com menos de 2 anos, o pai dele falando assim, qual é? Aí ele pergunta a primeira pergunta, o menino ele responde com alegria, é um negócio que você contagia, você fala assim, dá vontade de ter mais uns 10 meninos para ensinar esse negócio para ele, né? Mas é contagiante, porque você fala assim, criança não aprende, tem que ensinar. Aí vem cá, irmãos, nós precisamos lembrar, primeiramente, que essa misericórdia do Senhor é sobre os filhos, mas a misericórdia porque toda potencialidade para que os nossos filhos sejam perversos, porque nós o somos por natureza, para que sejamos quebradores da aliança, porque nós o somos por natureza, para que sejam rebeldes, porque nós o somos por natureza, filhos da ira, mas por causa da aliança do Senhor, por causa da promessa do Senhor, nós devemos então instruir, inculcar. E a palavra lá no hebraico, a ideia é de amolar, de afiar, realmente você estar esfregando para dar o molde, para dar o corte necessário, para que eles possam então receber de modo agudo. E aí sim, é sobre os que o temem e a sua justiça, sobre os filhos dos filhos. Esse verso 18 eu amo muito, ele diz, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Observe bem que até agora eu falei para pais que têm crianças pequeninas, né? Pais que têm crianças pequenas. Pais que têm crianças maiores ou pré-adolescentes. Se você não fez discipulado, se você ainda não instruiu seus filhos, você já está um pouco atrasado. Mas ainda há tempo para você sentar com eles, pegar um catecismo, estudar, colocá-los para memorizar, cobrar deles, ver como que isso vai ser praticado, como isso vai ser ensinado. Você pode fazer isso durante toda a semana, mas um dia excelente para esse é o dia do Senhor. Mas eu vou advertir, não faça isso somente no dia do Senhor. Ensine o seu filho a ler a Bíblia, cobre dele a leitura bíblica. Nós temos adotado lá em casa aquela leitura esqueci o nome dele, é um puritano do século XVII que fez um manual de leitura. O presbítero Vinícius Pimentel fez uma adaptação para o português e aí deu uma melhorada, enriqueceu com alguns textos, etc. Mas vale a pena. Eu tenho tanto a versão do presbítero Vinícius como eu tenho a edição original. Lá em casa a gente usa a edição original, né? A edição original. A Vanessa e as crianças já vão para o 3º ano de leitura. Lendo diariamente, ensinando nossos filhos a ler, meditar na palavra. Isso não tem segredo. E aí antes que alguém fale assim, mas pastor, você faz isso porque o senhor é pastor. Eu gosto sempre de lembrar para os meus irmãos, não, eu não faço, e isso eu falo para os meus filhos, eles sabem disso, e a minha esposa também. O que nós fazemos aqui em casa, nós não fazemos porque o pai de vocês é pastor. O que nós fazemos é qualquer coisa aqui em casa, preocupados com a piedade, com o temor do Senhor, em conhecer a palavra do Senhor, nós fazemos porque nós somos crentes. Nós devemos viver a piedade, nós devemos zelar do nosso compromisso com o Senhor. Quando a Rebeca
nasceu, eu falei para a Vanessa, eu falei assim, eu não vou batizar a Rebeca. Pastor, você não vai batizar a própria filha? Eu falei, não. Eu vou pedir para o pastor da minha mãe batizar a Rebeca. Mesmo porque nós estávamos em trânsito, indo para Porto Velho, saindo de Cerejeiras e mudando para Porto Velho. E nós ficaríamos uns 15 dias, né? Em Cacoal, mais ou menos, a cidade da minha mãe, que é a minha cidade da minha infância, segunda infância, adolescência, né? E o pastor era uma pessoa muito amiga minha, e eu entrei em contato com ele e falei assim, pastor, nós estamos de mudança para Porto Velho, nós vamos ficar 15 dias, vamos adorar com o Senhor, com os irmãos aí durante 2 domingos, e um desses domingos eu gostaria que você batizasse a minha filha, porque eu quero, isso aqui não é norma, não estou dizendo que quem batiza a própria filha está errado, tá? Não estou dizendo isso não, estou dizendo que essa foi a minha postura e meu entendimento pessoal. Eu quero estar diante de Deus como pai dos meus filhos, como pai da minha filha. Eu sei que eu vou ser pastor dela e eu vou zelar para que ela me reconheça como pastor dela. Pastor primeiramente como pai, porque os pais têm que pastorear seus filhos e cuidar do coração deles. Mas eu quero que ela olhe primeiramente para mim como pai, não como pastor que está lá na frente, é o pai. Eu quero apresentar e eu quero fazer os votos. Eu não quero cobrar os votos apenas da minha esposa para batizar minha filha. Eu quero, diante de Deus, diante de um ministro da palavra, fazer os meus votos para que a minha filha seja batizada. Com o João Marcos, eu pedi para um pastor amigo, que foi meu colega de seminário, para fazer isso, para que ele batizasse o João Marcos. Esse é um cuidado que nós precisamos ter, de instruir os nossos filhos. Mas se você tem, agora, mudando um pouquinho a faixa etária, e se os filhos são um pouco maiores? Como que nós podemos fazer isso? Novamente, memorizando os catecismos, leitura da palavra, ensinando-os, conversando com eles. A gente tem cuidado de conversar problemas de igreja. E pelo fato de eu ser pastor, eu tenho acesso a muitos problemas da igreja local, tenho acesso a problemas do presbitério, tenho acesso a problemas do sínodo, tenho acesso a problemas da denominação. Eles já são adolescentes, né? É difícil de reconhecer quem está ficando velho, mas já são adolescentes, né? A gente toma cuidado com o que a gente conversa e como a gente conversa, para que eles continuem ainda olhando para os presbíteros, para os pastores, e honrando, amando e promovendo a autoridade deles. Se eles erram, eles cuidam com amor. Se eles veem alguma falha, como diz lá o catecismo maior, quando ensina sobre o 5º mandamento, como que nós devemos olhar e nos relacionar com os erros dos nossos pais, né? Pais, lembrando que o catecismo ele trata sobre os pais biológicos, os pais espirituais e os pais enquanto Estado. Nós devemos olhar os seus erros com respeito, temor. É óbvio que o erro sempre é erro. Orar por eles e interagir para que haja correção. Então, esse foi um cuidado que a gente sempre tem. Nós temos ainda, porque eles são adolescentes, a fase da adolescência, meus irmãos, aqueles que têm filhos pré-adolescentes, adolescentes, é uma fase muito delicada. Uma fase que pode acontecer algumas coisas ruins. A igreja evangélica, isso aqui é estatística, tem perdido vários jovens nessa faixa, porque eles não têm maturidade, estão tendo dificuldade de lidar com suas emoções, existem muitas dúvidas e muitas seduções do mundo, as amizades são muito fortes nesse momento, e a influência de amizades, de colegas, são muito fortes, e isso precisa ser cuidado. Nós precisamos então, nesse momento, não somente doutrinar os nossos filhos, mas doutriná-los com o exemplo. Esse é um momento muito importante, a doutrinação. E aí é a hora que o catecismo ele sai do papel e ele entra para a nossa respiração e inspiração, para nossas conversas,
para as nossas decisões, para o modo como nos relacionamos. Então é a hora que nós vamos realmente zelar com o dia do Senhor, com o nosso exemplo e com o esquema que nós preparamos a nossa vida. É o modo que nós vamos exemplar, ou vamos mostrar o exemplo de como obedecemos a palavra, como lidamos com o negócio, como que nós reagimos diante de pecados e ofensas. Então é nessa hora que o catecismo ele se encarna no que somos, no nosso caráter. Porque se nós apenas memorizarmos o catecismo, memorizarmos a confissão de fé, mas nós não vivermos o que nós cremos, e aí a questão da piedade experimental. Interessante que Joel Bick ele tem falado muito numa expressão de calvinismo experimental, né? Que nada mais é do que a gente viver coerentemente aquilo que a gente crê. E aí isso é importante porque nós estamos lidando com uma fase, em um período muito delicado. Permita-me dar duas situações que eu preciso só lembrar aqui. Uma da primeira fase para a segunda. A Escritura ela trata da questão, e os catecismos tratam a questão do pecado, né? Por exemplo, primeiro, a pergunta número 14 do Breve Catecismo de Westminster fala assim: o que é pecado? E a resposta é: pecado é toda falta de conformidade ou transgressão da lei de Deus. Sei que o Catecismo de Heidelberg ele também diz a mesma coisa. Só uma primeira parte da pergunta. Estou lembrado porque nosso culto doméstico, nós há um mês, mais ou menos, 2 meses atrás, nós terminamos de estudar o Catecismo de Heidelberg no nosso culto doméstico. Mas aí o que acontece? Como que nós vamos instruir a prática da correção, da instrução? Lembrando, disciplina é um processo. Disciplina começa com instrução, né? Tanto que a gente comumente usa a palavra disciplina para instrução, conteúdo. Qual disciplina você está estudando? Né? Então é aprendizado. Disciplina é advertência ou repreensão. Então esse é o segundo momento. Você vai ensinar, ou mesmo que você não ensinou, cometeu o pecado, aí você pode ensinar de forma preventiva, ou você pode ensinar de forma corretiva. A criança, você não tratou aquele assunto ainda, e ela fez e cometeu a vergonha em público ou não, você pega e fala assim: vamos conversar sobre esse assunto. Papai não teve oportunidade de conversar sobre esse assunto, mas você fez algo que é grave. Então, é o momento da gente instruir e repreender. Não é já chegar à vara, não. Instruir e repreender. Então, o primeiro processo, de forma ordinária, né, de forma preventiva, é a instrução. Mas se acontecer o contexto em que exige já uma correção, então será acompanhada de instrução e correção verbal. Não era para você fazer isso. Você não podia ter feito assim. Você não poderia ter comportado assim. Mas, e se ele for contumaz, rebelde, insistente no pecado dele? Aí, de instrução, advertência, você passa para a punição. E aí a punição vem de forma física, como as Escrituras nos apontam, né? Como que você faz isso? Fazendo. Disciplina, meus irmãos, não é manifestação de ira, não é manifestação de raiva, não é vingança porque você foi humilhado em público, não é justificativa para quem está olhando: vai fazer nada que esse menino birrento, não. Aí você vai lá e pune o seu filho porque os outros estão querendo que você pune. Não é justificativo para os outros. Disciplina é instrução, é advertência, e a consequência do pecado rebelde é a punição. Primeira pergunta é: qual é o nome do pecado que você cometeu? Fez isso? Por que você vai ser corrigido?
porque eu fiz isso. Ok? Quais são os mandamentos da lei de Deus que você quebrou? Quebrei o tal mandamento. Por quê? Porque eu fiz isso e o mandamento, como princípio, diz isso, e eu não poderia ter feito assim. Ok? E como você deveria ter feito? Por causa do mandamento tal, eu deveria ter agido dessa forma. É a lei de Deus. Ok. Então agora nós vamos ter a disciplina. Ou a gente resolve ser misericordioso, isso fica bem claro, e dessa vez não vai ter a punição física. Mas eles vão ter que, tendo a punição ou não, naquele momento, eles vão ter que orar a Deus, confessando o pecado deles. Faz parte do processo da disciplina. Eles vão orar, vão confessar o pecado, e depois de orar e confessar o pecado, eles também quebraram o 5º mandamento. Vamos ter que pedir perdão para mim e para a mãe deles. E aí a gente ora por eles, abençoando e intercedendo pela vida deles. Porque o nosso irmão Jó, no capítulo 1, ele diz que ele sacrificava e intercedia por seus filhos, porque era possível que eles tivessem cometido pecado contra Deus. Então isso nós precisamos ensinar no catecismo. Ensinar que onde eles estão, não porque nós estamos, mas independentemente de se estamos ou não, eles estão diante de Deus. O catecismo nos ensina isso. Que todo momento eles não precisam temer homens e nem fazer nada apenas para agradar homens ou por temor de homens ou de ofender pessoas, mas porque aquilo é justo, correto e agradável a Deus. Eles precisam então depender de Cristo Jesus, porque Ele é o perfeito mediador entre Deus e os homens. Ele é a nossa suficiência. Eles precisam aprender a amar a Deus sobre todas as coisas, a adorar a Deus de forma correta, a zelar para não usar o nome do Senhor em vão, a guardar o dia do Senhor com um descanso que é a feira da alma e a alegria daqueles que amam a Deus, a honrar as autoridades de forma devida e saber que se houver a necessidade de uma desobediência justa, que seja para a santidade, a promover a vida no 6º mandamento, a não roubar e a não usar de expediente do que é dos outros, a ter pureza sexual, inclusive nos pensamentos, em tudo que eles veem ou acessam na internet, ou no modo como eles conversam com as pessoas, a saber que eles têm que trabalhar para ajudar os outros e não pensar nunca de se apropriar de algo que não lhes pertence, a zelar pelo bom nome e a reputação das pessoas, como diz o 9º mandamento, e a desejar prosperar de forma lícita pelo trabalho, pela economia e realmente produzindo aquilo que glorifica a Deus sem usurpar ou cobiçar ou invejar aquilo que Deus não lhes der, mas viver com contentamento em toda e qualquer situação. Como que nós aprendemos essas coisas? Os catecismos. É uma poderosa ferramenta para nós educarmos os nossos filhos. Mas nós precisamos ensinar, irmãos. Como é que se faz? Fazendo. Pega, senta, faz, marca a hora, explica. Mas observe bem. Nós criticamos a igreja romana numa doutrina que é chamada de ex opere operato. Eu ouvi falar desse negócio, é uma expressão latina que significa, que traduzindo ela fica mais ou menos assim: fazendo o que quer ser feito acontece de qualquer jeito, tá? Ou mecanicamente feito, o resultado acontece. Se você quer ou não, se você gosta ou não, se você tem a intenção e o amor e a convicção daquilo ou não, fez, acontece o resultado. Essa é a ideia. Bom, aplicando, o que eles querem dizer com isso? O batismo, segundo a igreja romana, ele regenera. Então, se você é batizado, segundo a doutrina romana, o batismo, ele anula a condenação do poder do pecado. Então, o indivíduo continua pecando, mas ele não tem mais a condenação, porque o batismo é regenerativo e o batismo também cancela
o poder de condenação do pecado original, segundo a doutrina romana. Se você crê nisso ou não, ex opero operato. Se esse menino cresce, essa criança cresce e vira um ateu, vira um pagão, vira um satanista, ele não vai para o inferno. Na pior das hipóteses, ele vai para o purgatório, porque o poder da condenação do pecado original foi cancelado pelo batismo. Porque ex opero operato. O indivíduo ele faz crimes e vai participar da primeira comunhão. Até 1962, Concílio Vaticano II, a liturgia tradicionalista da Igreja Romana era feita em latim. Quem entendia? Ninguém, às vezes nem o padre. Mas o padre virava e ficava né? E virava, partia e fazia fila, como até hoje se faz, e hóstia, ex corpus meo, ex corpus meo, ex corpus meo, e vai. Ninguém está entendendo nada. Mas na teologia romana, por causa também da doutrina ex opere operato, você não precisa entender, você precisa consentir. Você consentiu? Ok, você está submetendo a autoridade da igreja romana, mas você não está entendendo nada. O que você vai fazer? Vai receber. Embora você não sabe o que aquilo significa, você não entenda a doutrina, você percebe que aquilo é pão e não é o corpo de Cristo transubstanciado em corpo de Cristo físico, mas você consente. E ex opere operato, aquilo vai garantir o resultado. Por que eu estou citando isso? Porque apesar dessa coisa estranha e prática estranha que nós conseguimos discernir a partir das escrituras, que é a prática romana, às vezes a gente faz isso com isso aqui, ó. Já viu aquela conversa assim: pastor, meu filho desviou da igreja. Tá, como é que foi esse negócio? Eu levei ele para a igreja, eu ensinei ele a orar, eu colocava ele para ler a Bíblia, a gente até fazia culto doméstico. Falei, tá, e como é que era esse negócio? O fato de nós levarmos para a igreja, o fato de nós batizarmos nossos filhos, o fato de nós, até mesmo aqueles que fazem culto doméstico, cumprir a prática do culto doméstico, se todos os nossos atos não estiverem realmente preenchidos com zelo, e um amor, e um fervor, que realmente vai convencer os nossos filhos da veracidade e da sinceridade do nosso compromisso com Deus, ex opere operato, não vai acontecer nada. Ficou claro isso aqui, irmãos? Amém.